Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Tá. Na unidade 4, vamos ver primeiro o tema 1, que vai falar sobre a respeito dos saberes dos povos pré-colombianos. A gente já viu na aula anterior o desenvolvimento desses povos, maias, astecas e incas, mas agora a gente vai ver um pouco da cultura, crenças e costume desses povos que se desenvolveram ao longo desse continente, né, americano. Então, a partir daí, é um continente de muitas culturas. A chegada dos espanhóis na região do Caribe, em 12 de outubro de 1492, marcou um dos acontecimentos mais conhecidos da história, chamada Descoberta da América, pelo navegador Cristóvão Colombo. Porém, com seus marinheiros, Colombo não chegou a um lugar desabitado, onde as populações estivessem esperando para ser descoberta. Pelo contrário, o extenso território americano era habitado por diversas populações indígenas que tinham seus próprios modos de vida, crenças, costumes e conhecimentos. Os espanhóis tinham também uma visão helocêntrica do mundo, pois isso não esperava encontrar uma sociedade tão complexa na América, com centros urbanos, grandes obras arquitetônicas. A partir daí, né, eles foram surpreendidos por esses grandes costumes desses grandes povos pré-colombianos. E a partir daí eles começaram a pesquisar, né, o desenvolvimento desses povos, dessas culturas. Saindo, né, dessa etapa, né, da vista dos espanhóis ao chegar à América, né, e vendo também esses costumes desses povos, eles também ficaram maravilhados pelos conhecimentos arquitetônicos e urbanistas, né, desses povos pré-colombianos. Primeiro, o Mesoamérica, né? O Mesoamérica, os povos dessa região acumulavam conhecimento de arquitetura e desenvolveram uma tradição urbanista, né, que foi mais tarde aproveitada pelos astecas. Em Tenochtitlan, a capital dos astecas, eles tinham a construção de pirâmides, templos, palácios, monumentos, aquedutos e conduzia essa água de fonte até a cidade, aonde tinha diques, barragens e os canteiros, né, flutuantes, que era chamado de chinampas. A história dessa capital, né, Tenochtitlan, capital dos astecas, surpreenderam os europeus. Por quê? Em 1519, o cronista espanhol Bernal Dias registrou uma surpresa com o tamanho da cidade de Tenochtitlan, a capital do Azteca, construída sobre um lago, né, chamado Tezcatlipoca. Né? A partir daí foi a que eles chamaram mais atenção por conta disso, como esses indígenas tinham tanta habilidade, o desenvolvimento dessa etapa, né? Ou seja, colocar uma cidade submersa, né? E a partir daí a construção dela e como essa cidade poderia realmente estar, né, submersa desse desenvolvimento cultural. Aí surpreenderam realmente os espanhóis por conta dessa cultura, né? E também tivemos a Tlaxcala, né, que foi uma grande cidade rival dos astecas, dividida em bairros, contava com autoridades locais que cuidavam da alimentação e também da segurança de todos. Já no Andes centrais, né, as cidades andinas, né, chamada também de Ilactas, estava dividida em setores administrativos, religiosos e agrícolas. Esses centros de poder, aonde estavam as elites do Império Inca, eles controlavam a população em seus territórios. A capital do Inca, Cusco, né, era construída foi construída por um sistema de esgoto que abastecia, tinha abastecimento de água que conduzia os canais de pedra que melhorava condições de vida da cidade. A partir daí, os camponeses incas construíram casas, pirâmides e fortalezas usando grandes blocos de pedras e adobe. A escrita e a forma de registro. Como foi dividida, né, essas etapas, né, para a gente entender, né, essa tendência dessa cultura, né, desses povos pré-colombianos. Primeiro, a tradição comum dessas diversas culturas mesoamericanas foi o uso, né, da escrita pictográfica, né, que era uma tradição mesoamericana, que era uma combinação de desenhos e símbolos, que era muito utilizado por eles. Provavelmente foi desenvolvida pelo povo, né, Olmecas, né, por volta de 1000 a.C. e passou a ser utilizado por diferentes povos a partir dessa era cristã. Também tivemos também nesse desenvolvimento dessa etapa o códice. O códice era um livro,
né, mesoamericanos que possuía desenhos e relatos sobre a origem do mundo. Ou seja, eles faziam o seguinte, eles registravam toda a etapa de acontecimento da história, né, da cidade, em diferentes calendários dados sobre o sistema de cobrança e tributo, em casos impostos, nesse livro. E era um registro que eles se baseavam tudo que realmente estava acontecendo ali naquele momento pelos esses povos pré-colombianos. E também tivemos quipus. O quipus, os incas utilizavam muito, né, pelo sistema de registrar dados importantes sobre o império relativos à produção de alimentos, número de habitantes, né, e também os tributos arrecadados. Tudo isso era escrito e as formas de registro desses povos pré-colombianos. A partir daí, todos esses momentos, né, desses grandes acontecimentos, esses povos registravam nessa forma bem que foi entendida como primeiro a escrita, depois o codício, depois o quipus, que começou a deixar como registro todas as etapas desses costumes, crenças e religião desses povos. A criação de calendários era muito, né, observada naquele momento pelos povos. Né? Os calendários eles baseavam por quê? Primeiro, ele fazia uma observação dos fenômenos naturais e dos movimentos do Sol e das estrelas e da Lua. E com isso, eles tinham o intuito de, a partir disso, tanto os povos mesoamericanos como também os andinos, né, descobriram as melhores épocas para fazer a plantação da colheita e também o desenvolvimento dessa agricultura. Depois passaram para o desenvolvimento da matemática e da astronomia pelos ameríndios. Né? A partir daí, esses povos ameríndios, com uma criação desse sistema de numeração vigecinal, né? Eles tinham como controlar, né? E também fazer essas observações desses números. Os mesoamericanos aprimoraram mais ainda, né, seus cálculos pela questão desses números para a utilização da astronomia. Depois fizeram a criação de diferentes calendários. Por quê? Mas os maias criaram 3 calendários, né, por conta do desenvolvimento agrícola, social e ritual e histórico. Já os incas criaram um calendário com um ano solar que era baseado em 365 dias, dividindo em 12 meses lunares, que estava ligado ao poder do Sapa Inca, né, que era o império, o imperador, né, com tudo isso ele fazia a condução por conta dessa ordem, né, desse sistema solar e dias desenvolvido pelos incas. Já no registro das atividades agrícolas, dos ritos religiosos e também das celebrações históricas, ele fazia a marcação dessas datas que servia para organizar sua vida cotidiana e fazer os planejamentos desses rituais e cerimônias sagradas desses povos. Então, tudo isso, por conta da criação desses calendários, eles eram um tipo de sistema de planejamento que eles seguiam nessa ordem para o desenvolvimento das etapas que eles iam seguir, tanto na base da cultura, na base do cotidiano social e também na base realmente religiosa. As técnicas e os produtos agrícolas desenvolvidos por esses povos, que foi importante, né? Os produtos mais conhecidos que desenvolveram nesses povos eram os milho, feijão, cacau, tomate, abacate, batata e mandioca, que foram realmente culturas domesticadas para que servia de alimentos para próprios suprimento deles na América, pelos povos pré-colombianos. A partir da colonização, eles foram levados para outros continentes pelos europeus, né, para o desenvolvimento também da questão econômica. A técnicas de cultivo era dividida nessas 2 etapas. Primeiro, a mesoamericana, né, e depois o Andes centrais. A mesoamericana, as chimampas, que era canteiros flutuantes, para aproveitar a água da chuva e lagos, para suprir a necessidade do solo, e assim, a partir daí, a proteína do solo voltando do solo, poderia fazer um desenvolvimento maior da agricultura para essas culturas. O poicio era um período de repouso do solo para recuperar sua fertilidade, como falei agora há pouco. Era uma construção dessas plataformas artificiais que permitia a drenagem desse solo, né, pastoso para o desenvolvimento das culturas. Já no Andes centrais, tivemos o camelones. O camelones significa o seguinte: essa agricultura
de canais de irrigação, como as chinampas, servia para a construção de poços, né, cisternas e lagos da região secas. Também servia para cultivo de terraços, ou seja, degraus, que evitasse, né, a erosão do solo e permitia a distribuição dessas águas nas galerias para suprir a necessidade da cidade. Então, tudo isso, esses povos pré-colombianos tinham essas habilidade de desenvolvimento ao longo do seu processo de origem, de costume e cultura, que a partir desse momento os espanhóis ficaram surpreendidos com tanta complexidade desses povos e tanta ingenuidade que eles tinham, né, de desenvolvimento, de tanto utilizar tanta terra e tanto maquinário, ou também a questão também dessas questão religiosa e costumes deles. Então, tudo isso foi o desenvolvimento cultural no continente americano, né, desses povos pré-colombianos, maias, astecas e incas, que desenvolveram ao longo desse processo essa cultura, né, que deixou como legado de vestígio de fontes para ser utilizado como pesquisa. Então, até a próxima. Fechamos com essa grande palavra, educação.